vai matar o Pascoal. Hã? Você vai matar o Pascoal. É óbvio que não. Pô, imagina. É óbvio que não. Começando mais um Fox Sports Rádio, aí já sabe, manda suas mensagens pra gente, hashtag FS Rádio Brasil, manda o WhatsApp 011 99390 4545. E vamos falar agora, vamos abrir o programa falando, pô, o Corinthians ontem ganhou 1-0, jogando fora de casa, né, recuperou aquela vacilada que deu no primeiro jogo. E o Corinthians ontem que surpreendeu com o Marquinhos Gabriel. Sim. O Marquinhos Gabriel fez diferença ontem. Ufa. Calando alguns comentaristas, inclusive aqui nossos, mas isso não tem problema. A gente segue em frente. Por que cortaram pra mim? Não entendi, Pascoal. O senhor combinou alguma coisa com a produção? Eu não cito nomes, você sabe isso? que eu não cito nomes. Né? Eu esperava que o senhor citasse, porque... Eu prefiro não citar nomes, porque... O senhor é um crítico dos treinadores que muitas vezes fazem críticas à imprensa e não citam nomes. O senhor deveria fazer o oposto. Críticas ao serem criticados. Mas você sabe que esse negócio de ficar citando o nome tá dando problema, cara. Não, mas tem que citar, Pascoal. Isso tá dando O senhor não é problema. crítico das pessoas esse negócio que... de dedo duro tá dando um pepino, é melhor não. Vai por mim. Peraí, o melhor Eduardo não. Batista, ele foi numa coletiva, ele deu um piti. É. O Oswaldo Pascoal disse o seguinte aqui no programa, ele falou, ele deveria ter rotulado a crítica. Ele deveria ter apontado para quem foi a O que eu crítica. disse foi o seguinte, ele perdeu uma grande oportunidade de ter falado do trabalho dele, não ter se defendido de uma coisa que ele não tinha nada a se defender. Voltando ao Eduardo Batista. Bom, vou seguir o seguinte, o Corinthians parou na marcação do time do Vitória. Agora vem aqui, vai rolar aquele resumo do jogo. Uma boa marcação. 13 minutos. Quando acabar, a nós aqui não vai sobrar nada para ser dito. Diferentemente deles, eu tento ver um pouquinho os jogos. Boa, né? Pascoal. Diferentemente. Agora é o seguinte, o Corinthians parou na marcação no primeiro tempo, os dois volantes do Vitória marcaram muito bem, tanto o Rodriguinho quanto o Jadson, e aí o Corinthians não fluiu. Esse lance aí não foi pênalti, na minha visão, foi rigorosamente não, nada. imagina, foram só 4 toques de mão, imagina. Se fosse vôlei, ele parava Foi um o jogo. toque de mão, não seja injusto. Se fosse vôlei, ele parava o jogo. Não Ele não pode seja dar mais do que injusto. 3 toques. Ele fez assim, pum, 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 pum. Você tá brigando com a imagem. Aí O cara tá de brigando costas, com a ele tá imagem. apoiado no chão, ele tá apoiado com o braço no chão. Fez assim, ó, pum, pum, putz, cadê a bola? Pum, 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 pum. E o juiz esperando, assim. Tá tudo bem? Beleza, pro juizão. Aí depois reclama Professor. que todo mundo coloca ele como anti. E aí anti, Pascoal. Não, mas O o Fagner olhou Fagner tava pro caído no Roberto e chão. falou assim, Mostra aí, bela mano, como é que ele tava com o braço no chão. Presidente. Mostra aí, Fagner mano. tá caído. O Mostra Fagner aí, põe tá o braço caído. no... Põe, mostra, você tá com o bracinho agora. Normal, Pascoal. Por exemplo, Vai. vou ficar de costas pra câmera aqui, ó. O Fagner tá aqui, ó. A bola tá Cada aqui, vez ó. faz isso, dá um medo de dar alguma zica do corpo pra gente. O Fagner tá assim, aqui. caído no chão. A bola pega nesse braço do Fagner, Pascoal, sem ele tá vendo o E ele lance. tá se levantando ao contrário, De né? forma alguma ele teve a intenção de colocar a mão na bola. E O Simon- e o o Simon cidadão ontem achou o quê? O cidadão aí é um anti. O Simon ontem, na última palavra, falou que não foi absolutamente Claro, nada. ele tá apoiado no chão, tentando se levantar, a bola bateu no braço. É óbvio que não foi pênalti. E o Corinthians, depois do segundo tempo, perdeu algumas boas possibilidades. Poderia ter feito mais do que um, mas a entrada do Marquinhos Gabriel fez diferença. Por quê? Quando ele entrou no lugar do Maicon. O Maicon perdeu 2 gols impressionantes ontem. Não, ele perdeu um, o outro foi o Gabriel. O outro foi, não, até um foi invalidado, tem razão, porque o simpático estava ali, impedimento. Olha que falta, Romero. puxa vida, que Romero. falta de categoria. Olha a bola que passou essa daí. É Eu falta, vi, sim. só que eu vi a Onde é falta que o passou a juiz bola? deu. Onde é que passou a bola? Onde passou a bola? Quer saber onde passou o pé do jogador aqui pra ele dar falta? Foi falta? Você está discutindo com a imagem? Olha Você já o discutiu mergulho. com o pênalti, agora você está dizendo que não foi falta? Aí é muito, hein, gente? Olha Aí o é mergulho que ele dá. Para convencer você é difícil, você falou, você está muito exigente. E o Corinthians fez 1-0, poderia ter vencido por mais. Acho que o Corinthians é uma vitória que recupera um pouco. Esse é o gol. O Maicon Perdeu, foi isso aí. Impressionante, matou no peito, ajeitou pra perna boa e bateu mal na bola. Faltou ajeitar Olha, o corpo, eu né, conversei hoje de manhã com um amigo meu corintiano. O Flavinho? Não, imagina. Não, Vocês não, podem me não. chamar de qualquer coisa. Não, o Flamenguista. Qualquer coisa. Pode de qualquer coisa. Qualquer? Não, nem todas as coisas. E esse amigo meu corintiano estava um pouco cético em relação ao desempenho do Corinthians ontem. E eu gostei. Assim como o Pascoal, eu fiquei bem impressionado com o que vi ontem. O Corinthians foi um time, e ele até falou assim, estava muito espaçado e tal. Me preocupou um pouco o Corinthians, espaçado. No Campeonato Paulista não estava tão espaçado assim. Falei, calma, foi um jogo só, o campo lá diferente e tal. O que interessa é que foi o seguinte, deu para ver no jogo de ontem que o Corinthians disse para si mesmo, vou vencer agora, e fez o gol. O Corinthians sobrava em relação à vitória. Sobrava em relação à vitória. Estou muito impressionado com o Corinthians, estou muito impressionado, volto a dizer, não é deboche de jeito nenhum, estou muito impressionado com o Corinthians volto a dizer, usando as mesmas palavras que eu disse outro dia aqui, pela humildade do elenco, pela entrega dos jogadores,
não deslumbramento por parte da comissão técnica e também dos atletas, o Corinthians está trabalhando devagarzinho. Porém, Eu tenho que fazer assim. eu pego a tabela e vou olhar, Flávio Gomes. O Flamengo já fez um clássico com o Atlético. Jogo duro. Quarta-feira, semana que vem, vai a Curitiba jogar com o Atlético, o outro Atlético, o Paranaense. O Santos pegou o Curitiba, que é campeão paranaense, e nesse final de semana enfrenta o Cruzeiro. O São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar nesse final de semana. É o clássico da rodada, sábado. Clássico da rodada, no sábado. O Vasco e o Fluminense também se encontram. Ou seja, os grandes estão se pegando. O primeiro jogo do Corinthians no campeonato foi contra a Chapecoense. O segundo foi contra o Vitória. E o terceiro jogo é contra o Atlético Goianiense. Ou seja, uma tabela que cai como uma luva para você fazer 9 pontos, ganhar moral e seguir o campeonato. Então aí o senhor Sormani, francamente, faltou um trecho de coerência no seu discurso, Fábio Sormani. Porque o senhor usou o Curitiba para qualificar que ele foi o campeão paranaense. E o de Vitória fato. é o quê? O Vitória foi campeão baiano e a Chapecoense foi campeã catarinense. Então, o Corinthians ele pegou 2 campeões estaduais até agora, seu Fábio Sormani. O Curitiba ganhou o Campeonato Brasileiro. O Vitória ganhou algum? Quando foi a conquista do brasileiro pelo Curitiba? Curitiba ganhou. Tradicional. Já ganhou. Já ganhou. Em 1900 e bolinha. Pois é, em 1900 e bolinha. Então, seu Fábio Sormani, o senhor usou o Curitiba para falar que ele foi campeão paranaense? Ganhou o Campeonato Paranaense em cima de um time de Libertadores. Mas não importa, peraí, não Sem mais importa. perguntas. Ele utilizou em cima do time que ele acabou de utilizou chegar a qualificação ao Curitiba para falar que o Curitiba foi de Galícia. fato campeão paranaense. Parabéns pro Curitiba. O Corinthians ele pegou o campeão catarinense e pegou o campeão baiano agora. Ué, são campeões estaduais. Para variar mais uma vez aí um argumento Gente, é o seguinte. Corta para mim, por gentileza. A tabela foi uma mãe. Marcelo Rezende. Foi uma mãe para o Corinthians. Chapecoense, Vitória e Atlético Goianiense. E o Botafogo pegou quem essas 2 rodadas? O Botafogo Ontem foi a Ponte, pegou o Grêmio e Porto Alegre. o primeiro foi o Grêmio. Não, ninguém teve essa baba. Ninguém teve. Retorno por pontos corridos? Do jeito que você fala, dá a impressão que o Corinthians não vai jogar com o Flamengo. Não, mas com se o você Palmeiras, faz com o 9 São pontos em Paulo, 3 pô. jogos, você ganha confiança, a pressão diminui. Você entendeu? E, aliás, inexiste, porque você fez 9 pontos, não tem pressão É que nenhuma. não vai fazer porque E a torcida vai estar em lua de mel. Mesmo assim, empatou com a Chapecoense. Mesmo Tá assim. querendo dizer Mas do que a jeito que o tabela Corinthians do- veio no a Campeonato tabela Paulista, foi ele não dirigida precisa de pro moral. Corinthians? Ele já Olha, eu chega não com posso moral. dizer isso porque eu não tenho provas, mas que ela foi uma mãe para o Corinthians. Generosa. Muito generosa. Com relação à partida do Corinthians de ontem, há de se elogiar sim a postura do Marquinhos Gabriel, que era um jogador extremamente contestado, inclusive pela torcida e comissão técnica também, porque ele foi afastado durante um tempo para recuperar a forma física. Mas ontem, concordo com o Pascoal, a substituição que o Carille fez mudou de fato o cenário da Você partida. vai mudar de assunto? Não, né, eu vou falar o que importa, não é isso daí. Isso não importa? Não, lógico que não. senhor, Uma lógico que tabela não. desse jeito não Mais importa? cedo ou mais tarde, o Corinthians ele vai pegar uma sequência de clássicos também. O Campeonato Brasileiro Será? todo mundo pega Vamos todo dar uma mundo, olhada? óbvio. Vamos dar uma senhor, olhada se vai ter óbvio. sequência. Enquanto você fala, eu vou olhar aqui. Pode olhar. Mais cedo ou mais tarde o Mas Corinthians você ele pegará concorda os que a clássicos. tabela foi dirigida? Óbvio que não. Não, dirigida Óbvio eu que não falei, meu. Óbvio que não. Veja. Falei que a tabela, coincidentemente, O Campeonato Brasileiro, foi uma mãe pro Corinthians. não, a questão não é ser mãe pro Corinthians. O ano passado o Corinthians estreou contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, também acontece, gente. Isso daí vai, mais cedo ou mais tarde você tá pegando os adversários fracos agora, lá na frente você vai pegar uma sequência de adversários O fortes. São Paulo Todo pegou mundo quem pega no todo primeiro mundo. jogo? Cruzeiro. São Paulo pegou o Cruzeiro e agora pega o Avaí. Não tem jeito, é só Mas, enfim, Mas não dá pra todo clube grande jogar contra todo mundo tem não. o Palmeiras jogou com quem? Mas, gente, mas não dá pra todo. Pô, o Palmeiras jogou Sormani com o quer o Vasco. quê? E o Só segundo? clássico nas primeiras Chapecó. rodadas. Aí quando jogam só clássico na primeira rodada, pô, estão queimando os clássicos, ia deixar mais. Nunca o Sormani falou imagina. isso. Não sou advogado dele, mas ele nunca falou só isso. com relação ainda à postura do Marcos Você Gabriel. acha que peraí, eu não tinha me atentado a isso. Você acha que é coincidência? Não, porque é verdade. Óbvio O que é. Corinthians não pegou, das 3 primeiras rodadas, o Corinthians não pegou nenhum adversário
na teoria, né, difícil. Nada, vai pegar só os caras que vão ser rebaixados. Pegou só os já caras que faz vão ser 9 pontos, assume a liderança do campeonato. Mas aí quem fica- fica... e aí quem começa- vai pode ser perder os dois Pois no é, primeiro mas é jogo. que ninguém esperava que ele fosse empatar em casa. O primeiro jogo do Flamengo foi quem? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. 1-1. Palmeiras foi contra o Vasco. Fluminense, contra quem foi? Santos. Santos. Pegou o Santos e já jogou com o Atlético foi Mineiro jogar na com o segunda Atlético, rodada. rodada pegou o Atlético Foi se Mineiro. arrebentar lá com o Atlético. Não, o Fluminense era pra estar lá embaixo. Pois é, tá com 6 Se ele pontos. tivesse com 0 ponto, não seria nada de errado, porque ele jogou com o Santos e Atlético Quem Mineiro. foi o líder? Pô, mano, você não tem quem nenhum foi o líder argumento, do mano. Fala brasileiro? alguma coisa, cara. Isso é Nas bobagem, duas Pascoal. primeiras Vamos discutir rodadas do isso. ano passado, vocês lembram? Não Santa Cruz. Santa Cruz? Santa Cruz. Isso. E o que aconteceu com Santa Cruz? Foi rebaixado. É o que a gente espera que aconteça com o E o que Corinthians. aconteceu com o Eu Cristiano, não duvido que que você virou espere isso. turno como líder do campeonato? Cristiano, Olha, é a mesma virou coisa. líder do campeonato. Quando você vai dar o primeiro, quando você vai dar o primeiro beijo. Você vai dar o primeiro beijo e a mulher que você tem que beijar, sabe? É todo mundo contra É a todo Sharon mundo. Stone. Fala, pô, eu não posso vacilar. Você entendeu? Eu não posso vacilar. Eu tenho que dar o beijo porque eu quero conquistar essa mulher. Você entendeu? Aí o que você faz? Você treina antes com a Mariazinha. Você dá uns 3, 4 beijos. A hora que você pega a Sharon Stone, você não tá... precisa treinar, Você entendeu? Eu Aí você- gostaria- eu não quis falar outra coisa. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de imparcialidade aqui no programa, porque o negócio é o seguinte, o Campeonato Brasileiro, ele não se resume a apenas 3 rodadas. Eu espero que seja analisado as 3 próximas rodadas também, ou seja, até a sexta. Quando Porque chegar, a gente fala. quarta rodada, seu Flávio Gomes, o Corinthians ele já pega o Santos. Na quinta rodada, o Corinthians pega o Vasco. Na sexta rodada, pega o São Paulo. Aí são 3 times grandes na sequência. Aí o senhor não vai falar pega nada? tudo embalado. Aí o senhor não vai falar nada? Aí a Sharon Stone chega pra mim e fala assim, olha, estou à sua disposição. O Mas eu já tô treinado. Sormani, Eu ele já tô sente treinado. tanto, viu, bem? Ele sente tanto na hora de falar bem do Corinthians, que quando ele é obrigado a falar, ele arruma um pelo em ovo, como falava a minha Essa avó. teoria do Vamos discutir Sormani isso. tá errada. Eu Eu não sou... acho que tá errado, é turno e retorno por pontos corridos. Olha, cara. eu o sou- campeão não vai ser o time que largou Na frente. contra os mais fáceis, Vai largar largou bem, pra largar frente. bem é bom. Largar bem Vai é ser o importante. time, É que nem vai ser o Mônaco, time o que nego larga bem, terminar ninguém bem. passa, cara. O cara larga bem no vai Mônaco, quem ser o passa? Explica pra time ele, que entendeu? terminar bem. Que terminar bem. Você pode ter um É, carrão. A mulher Ô, namora, Mané, então, a mulher namora um monte de gente, mas Pega é o quem último larga que- bem na São Silvestre. Pega quem larga bem na São Silvestre. Quem larga bem É o na Superman, Coelho, é o Chapolin, é o Coelho da São Silvestre. Corre lá 20 quilômetros e morre, cai duro lá no chão. Aí passa o queniano a milhão na Não é subida da verdade, brigadeira. hoje larga o pelotão. É, que nem a larga o Sharon pelotão Stone. de elite. Namorou um monte de gente, mas quem vai ficar com ela depois? Pois é. Ela não é? classificou bem em Monte Carlo. Largou nas 3 primeiras posições, o que acontece? Ganha corrida. Fábio Azevedo lá no Rio Não de tem nada a ver Janeiro. isso aí, cara. Deixa eu chamar o Fábio Azevedo aí também. Você falou de Sharon Stone, Fábio Azevedo. Tem... Aliás, foi o Fábio que me falou isso lá no Rio esse final de semana. Ele Da falou assim, Sharon Stone? Não, da Sharon Stone não. Ele falou da tabela. Fez, dá uma olhada na tabela. Presta atenção na tabela. É verdade. Foi Eu não você dei que muita- eu levantou não essa dei lebre, muita Fábio Azevedo? atenção. Você acha que esse começo de tabela beneficia o Corinthians? Claro que não. Um abraço pra você, Benja. Um abraço ao homem do instinto selvagem ou qualquer um. Rapaz, estamos cheios de apelidos hoje aqui, tá bom, hein? Os vermes saíram todos de cena. Agora mudamos, hein? Olha aqui, essa tabela tá legal. Por exemplo, o Flamengo já pega o Botafogo na 4ª rodada. O Vasco pega o Fluminense semana que vem. Tá legal, tá animada. Ah, mas o Corinthians não tem clássico? E qualquer coisa tem razão, hein? Tá vendo? Tô sentindo que o Flavinho, o homem do cenário, tem razão, hein? É, somente do cenário. Mas depois a gente fala disso. Só para lembrar, olha só a tabela para os times do Rio de Janeiro. Fábio, dá uma olhada. O Fluminense, na primeira rodada, pegou o Santos. O Flamengo pegou o Atlético. O Botafogo pegou o Grêmio. E o Vasco pegou o Palmeiras. Vamos pegar o Corinthians tudo estrupiado já. Só time de Libertadores. Percebe? Gente, não é possível. Não é possível que essa tabela não tivesse sido vista por ninguém. Chapecoense é de Libertadores. O Chapecoense- Corinthians pegou é. a Chapecoense. Ó, por exemplo, Mas Você sabe, não é elite, o Corinthians Vai ter pega, julgamento hoje da depois Chapecoense. do Atlético Goianiense, pega Santos, que é o que me parece é um clássico, Quem vai jogar com o time de reserva? Vasco que tá da na Gama, Libertadores? que é um time de grande camisa, Cair. São Paulo, Cruzeiro, Curitiba. Aí vem uma mãozinha. Mas aí Que você mãozinha, três pô. clássicos seguidos, gente. Sempre tem uma mãozinha. Saboia, mas aí é aquilo que eu falei. Ah, Você já Sormani. beijou a Mariazinha. Você tá com experiência.
Tá bom. Você tá com experiência. Me engana que eu gosto. Você entendeu? Você tá com experiência. Aí você vai pegar a Sharon Stone, você tá bom, tá beleza. mano. Sabe o que me surpreende Confiante. muito? Imagina, ao invés de citarem que o Corinthians está 15 jogos sem perder, E depois vai tá o certo? Grêmio. Estão discutindo uma bobagem, cara. depois Na boa, vai o com todo Grêmio. respeito. Vocês estão discutindo, pararam o programa aí por quase 15 minutos. Não paramos, pra discutir. o Sormani levantou isso. Ao invés de falarem que o Corinthians está 15 jogos sem perder, a última derrota foi no Campeonato Paulista para a Ferroviária, Mas num onde jogo que o Corinthians foi Corinthians, prejudicado. Mas é que Na tá. Ao mesmo abertura do tempo, meu que vocês comentário, destacam, vocês vocês é que vão lá e dão pegaram porrada. por isso. Vocês estão discutindo as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, resumindo o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, com 2 rodadas, cara. Vocês estão de brincadeira. Para, eu não vou discutir isso não, cara. Por quê? Não vou. Pode continuar. Vou brincar. Vai chorar? Chora, Vai pegar o Benjamin, você vai chorar agora? Chora. Ele vai chorar. Não aguentou o trampo. Vira homem, rapaz. Engrossa essa voz aí. Depois que o cara te segurou no colo, você ficou desse jeito. Esse programa ainda é pra isso não, Põe a rapaz. foto do cara segurando o mano no colo pra vocês Agora, verem. uma coisa que chama atenção nesse time do Corinthians, vamos colocar uma arte. Gente, o Corinthians jogou 28 jogos nessa temporada até agora. Sim. E vocês vão ver o aproveitamento do Corinthians fora de casa. O aproveitamento do Você Corinthians- sabe quem fez essa Olha aqui. arte? Espera um pouquinho, desculpa. Olha, Sabe quem fez essa Foram arte? 28 jogos. Eu fiz essa arte. Juro, pergunta do Micheletti. Ó, o Michele falou que o Sormani tá louco. Não, senhor, fui eu que fiz. Ontem à noite eu passei pra ele. Então não é o que procede, é o que o Michele sei. tá falando Eu aqui. ó. passei pra ele. O que foi? Olha o Michele falando, o Sormani bebeu? Não sei. Os caras tungaram a sua Olha ideia, aqui. senhor Mané. 28 jogos, foram 6 vitórias na Arena, 9 fora de casa, né? 7 empates na Arena, 4 fora, uma derrota na Arena, uma derrota fora. Na Arena, Corinthians são 60% de aproveitamento e 34% de aproveitamento fora de casa. O Corinthians marcou 15 gols na Arena, marcou 19 fora de casa, 9 gols tomou na Arena e tomou 7 gols fora de casa. Benja, sem sacanagem. Chegamos Esse a é um qual conclusão? esse é um aproveitamento. Que o Corinthians é um time de contra-ataque? Não, primeiro, o Corinthians, se continuar assim, agora sem sacanagem, tava aí zoando e tal, esse negócio da tabela, você tem razão, a tabela é assim, começa e é turno e retorno, o mesmo jeito que você enfrentou 3 aqui, mais pra frente você enfrenta 3 Hoje é normal. Palmas pra produção sacana. Foi eu que passei, fala aí, ô Micheletti. Isso pra mim é um aproveitamento de time campeão, gente. É verdade. É aproveitamento de time campeão. Fora, principalmente. Exatamente, porque o grande segredo do Campeonato Brasileiro qual que é? Você ter uma boa regularidade em casa e conseguir alguns pontos fora dela. O Corinthians está fazendo até o contrário. Tem uma boa, um bom desempenho em casa e fora de casa é melhor ainda. Agora, é claro, são só 2 jogos. É claro, no meio dessas partidas tem jogos também do Campeonato Paulista. A gente sabe muito bem que o Campeonato Paulista, embora seja o mais forte do Brasil, não serve de parâmetro, porque ainda é um regional e Mas blá, blá, blá. tem uma explicação. O Corinthians... Mas, ganhou da Universidade Católica no Chile, você entendeu? O Corinthians, ele... E aí é mérito do treinador, porque ele estuda o adversário e sabe as formas de parar o adversário. E são gente capacitada. O Fábio Carille não é só o Carille. O Osmar Loss também A tá com equipe ele. O cara- toda, a o cara é equipe bom. toda. Então que determina os índices dos adversários, os scouts. Então o Corinthians marca muito bem. E além de marcar muito bem, o Corinthians está sabendo sair da pressão em seu campo. Aquele jogo contra a Laú foi um divisor de águas. Ali eu me convenci que o Corinthians... Lembra quando o Corinthians errava muito passe, a bola não chegava no ataque, sobrava para o ataque, né? Que o ataque era ruim porque não chegava. O Corinthians parou de errar passe porque entendeu como sair da marcação. Quando ele está acuado, os adversários fazem marcação alta, ele está saindo tocando. Então, automatizou a forma de jogar. E o meio de campo deixou de errar passe e a bola chegou com mais qualidade no ataque. E com relação ao Marquinhos Gabriel, é uma sacada do treinador também. Ele não é jogador de beirada. Ele joga de beirada, jogou no Santos bem, mas o Santos tinha um meio de campo que marcava melhor. Mas não dava pra ele jogar no Santos no meio por causa do Lucas Lima. Então, mas ele é jogador de beirada. Ele é jogador de meio. E ele vai se entender muito. Ele não tem caixa, não tem perna para acompanhar a lateral até o fim, para jogar na beirada. Então, eu acho que o Carille achou a posição do Marquinhos Gabriel. Vai ser titular? Não sei. Mas o dia que o Jadson não puder jogar, tem o Marquinhos Gabriel. O dia que o Rodriguinho não puder jogar,
tem o Marquinhos Gabriel. sinceramente, E, num papo até com o Pascoal, Pode ser uma opção contra o São Paulo, porque contra o São Paulo, ele não pode joga nem até o Rodriguinho recuar nem o Fagner por causa da seleção. o Rodriguinho como segundo volante e botar o Marquinhos Não, mas Gabriel. o Rodriguinho vai estar na seleção. Não, também, não, contra o São Por Paulo. uma eventualidade. Eventualidade. Ontem, Então, por ele exemplo, você não pode mexer, você não pode mexer no Rodriguinho. É, porque ele tá bem na Gente, frente, pelo eu amor de sei. Deus, exatamente. Não, mas numa eventualidade. Tá, durante o jogo. Durante o Você jogo. pode pôr um Ontem- pouquinho o Isso, Rodriguinho e Ontem colocar o foi o que Marquinhos. aconteceu. O Rodriguinho ficou um pouquinho mais e aí liberou a chegada do Marquinhos Gabriel. A ideia foi muito boa. Eu concordo com o Savoy. O Marquinhos Gabriel pode render para o Corinthians por dentro. Pela beirada do campo a gente já viu que não dá. Vocês estão falando tudo isso desse rapaz pode em meio tempo que ele jogou? 15 minutos? Não, a gente está tentando O encontrar. rapaz foi demonizado por vocês Não, por nós durante não. meses. Nós não. O menino entra, dá um passe e já virou a opção Mas master. da mesma forma que plus do você fez a universo. crítica, você elogia. Mas, Isso gente, mostra que ninguém aqui é 15 recalcado. minutos de jogo. Ué, mas Vocês ele estão mereceu loucos. elogios. Ele deu um passe. que vocês Mas estão não, falando. um passe não, é que você não viu o jogo. Fora assistência pro gol. não viu o jogo? Fora assistência pro gol, ele deu uma assistência pro Gabriel que perdeu um outro gol e teve um lance que ele poderia ter tocado pro Jô, e ele foi fominha e finalizou Nossa, e o goleiro quanta acabou coisa, defendendo. puxa vida, que Ele atuação participou brilhante. de 3 lances capitais. 3 lances. Ah, mas Ele é verdade. participou? Por sinal, o Jô, 2 partidas no Brasileirão, 2 gols. 2 gols. Dois Muito gols. bem. Uma coisa que chama atenção Olha, é que o Corinthians. peraí, você vai falar, mas é que o Flavinho pediu. Vai Não pedi separar não, os não pedi lances nada, do não. Marquinhos Gabriel, enquanto você fala, Pascoal. Nossa senhora. Olha ele entrando, Fizeram- Flavinho. Olha lá. Corinthians esse, também perdeu- foi, esse é um lance importante, ele entrando também. O Nossa, Corinthians viu que perdeu o postura? segundo zagueiro Que trote, em né? 2 Parece jogos. um Perdeu o manga Pablo e larga. agora. Só para complementar. O Corinthians perdeu o segundo zagueiro em 2 jogos. Né? O Pablo já tinha Parece um ficado cervo fora, agora foi. canadense. Peito estufado, Deixa o Pascoal falar. pernas longas, uma gazela. vou Savanas esperar. africanas. Você O lance no gol e o Corinthians saiu Vou tudo pé esperar, dele. vou esperar você desfilar esse monte Ó, de jogada asneira que bonita, você ó, tá ele falando. traz Lá ele rouba a bola, vai São pra 5 cima. toques, ó. A bola volta pra ele, olha lá. O Jadson, olha a bola do Jadson. Aí ele toca pro João no meio da entrando. perna Olha aí. ainda. Você vai dizer que não teve uma Não, o participação? gol é muito bonito. Não, ele E aí, deu um olha passe o pro passe, gol. foi Pegar a bola no Jadson, campo de ó, defesa, se ó, você não Jadson, viu. pá. O Jadson também. Ok? Agora, a dúvida Passe que pro fica é gol. se ele tocou pro Marquinhos Gabriel ou se ele tocou pra aquele cara de amarelo ali, ó. Que O está passo sempre, já- que tá sempre no lance, né? É evidente. Mas fez o passe pro gol, beleza. É bola bacana. no chão, né? Mas ainda mas assim, É time que joga com a bola no chão. viu, Flavinho, você Flávio? cortou o Pascoal. Fala, Pascoal. O Corinthians perdeu o segundo zagueiro no início do Campeonato Brasileiro. E ontem a zaga do Corinthians, os 4 jogadores da zaga, o lateral direito, central, o quarto zagueiro e lateral esquerdo, eram formados na base do Corinthians, quando terminou a partida. De repente, o Léo pode estar tendo aí a oportunidade da carreira dele, né? A defesa inteira do Corinthians ontem, exceção do Cássio, era da base. Então, os 4, o lateral Fagner, e o acho que Michael volta. também. Fagner, Pedro Henrique, Léo Santos e Guilherme E o Arana. Maicon também. Não, tô falando da defesa. Na aí. defesa. Então, eu acho que por isso que o Corinthians está dando prioridade para contratar um zagueiro, porque agora perdeu o segundo, o Balbuena machucado. Mas o Pablo ele não retorna agora contra o Atlético Goianiense? Vamos ver se retorna, né, mano? Não Tendência é que ele retorne, Aquele Pascoal. negócio de A fibrose. previsão aí é que Esse negócio de ele ficaria um fibrose, jogo quando tinha problema de fibrose, o Valdívia, fibrose. Balbuena machucou. Falou fibose. Fibrose. Não é fibose, é fibrose. Isso. Falou fibose. O Balbuena teve contusão Balbuena muscular. teve? Uma lesão muscular. E o Pablo teve uma fibrose. O que é fibrose? É uma lesão que já cicatrizou e fica um resquício ali raspando no músculo e dói. Fibrose. Hã? É um calo muscular. E aí... Lixa. Pronto, resolve. Lixa, é bom, é fácil. Não, gente, é o seguinte, quando o Pascoal fala, gente, tem isso que eu vi, ele fez até o 4º ano de medicina. Não, na eu não USP. fiz, não. Eu fiz Largou, isso. mas Não. tem atendido lá no Tatuapé. Ele fica de jaleco branco lá. Às vezes o neném da peixaria fosse tem um pai de problema, santo, Pascoal. Não é o neném da peixaria, é o mané da peixaria. Ô, senhor É o Mano, mané. o pai de santo. Jaleco branco. Jaleco branco engraçado. Dois zagueiros tem CRM? machucados. Gente, 2 zagueiros machucados nas 2 primeiras rodadas do campeonato é muita coisa. É zica pro do time. Flavinho. Tem que parar Pode esse ser. Zica do campeonato. Ante, ó. Tem de Pode parar o ser. campeonato. Para Você o tem campeonato. razão. Esse fim de semana Pode o ser. Corinthians pega quem? Atlético Goianiense. Goianiense. Nossa, que difícil. Fora. Onde que vai ser o jogo? Fora. É fora, Poxa vida, lá é, não, no é Serra todo- Dourada. Ah, mas você vê, o Corinthians foi prejudicado. O Corinthians joga 2 fora de casa. Nossa, Porque o coitado. Corinthians jogou ontem contra o Vitória na Bahia e pega o Atlético Goianiense fora. Fora de casa Isso aí ele também. não vai contar. Isso aí ele não vai contar. Hoje ele veio de amarelo, não sei homenagem a quem, mas ele não vai contar isso aí. Ali, Mas ó, depois no aquela- segundo aquela figura turno, importante joga 2 do em jogo, casa. Aquela figura importante, juiz de vôlei. 4 toques, bicho, não para o jogo, mano. 4 Mas enfim, toques. Benja, eu ouvi o Pascoal e o Sormani elogiarem o Corinthians. Não acho que o Corinthians ele tenha jogado extremamente mal, mas jogou mal.
O Corinthians, ele se a gente fizer um Você comparativo... acha mesmo que eu ele acho, jogou mal? Sormani, eu acho. Não acho, Porque o que jogou Vitória, mal. com todo respeito ao eu não Vitória, sei o Vitória se- ele briga para não cair esse ano. Esse lance aí eu não sei se estava impedido. Tava assim, tava um pouco à frente. Tava sim, tava sim. Tava um pouco à Tava frente. sim. Dúvida. Mas Tava o sim, Corinthians, tava sim, Pascoal, Pascoal, vai. ele tava um pouco espaçado minha que dentro você de passa campo. adiante. E se a gente fizer um comparativo com o Corinthians do Campeonato Paulista, o Corinthians do Campeonato Paulista era um time muito mais agrupado. Aí você vai falar, mas marcaram o Jadson e o Rodriguinho. É óbvio, Pascoal. Tá na cara que o adversário, se ele não marcar Jadson e Rodriguinho, o Corinthians ele vai deitar e rolar, porque são os dois principais jogadores ali da articulação de meio campo do Corinthians. Então, cabe ao Jadson e ao Rodriguinho, pela qualidade que eles têm, se desvincular da marcação. Sim, mas o Jadson tentou, foi jogar do lado do campo Então, para mas fazer aí que tá. triangulação e não Pascoal, por saía. que o Corinthians não tinha patrocínio master na camisa ontem? É uma pergunta que eu fiz para alguns dirigentes do Corinthians e que ficaram me devendo a resposta até agora. Pô, mas quem assina o cheque não te respondeu? Não. Eu perguntei, por que se acertaram nessa semana o contrato lá com a universidade? Não, mas aquilo lá era omoplata. Não. São duas universidades, o mesmo grupo, são duas universidades. Universidade Uma pra- Brasil e Unifesp. A Unifesp em cima e a Universidade do Brasil na camisa. Agora, eu acho que o contrato não foi assinado, o contrato não foi registrado, alguma coisa teve. Eu perguntei, posso até depois mostrar para você, e ele o meu interlocutor não me respondeu a respeito. Você sabe por disso que, aí. Savoia, o Corinthians não tem patrocínio master na Não camisa sei. ontem? Quando eu vi o Corinthians entrar em campo, foi a primeira coisa que eu mandei a mensagem aqui pro nosso interlocutor e ele não me mandou. Eu O cara tá pensei que animal fosse de uma você? homenagem pro Flavinho. Pode ser que ele esteja meio azedo comigo. Mas tem motivo para isso também. Pode ser. Bom, vamos ouvir aí para encerrar o Corinthians aí, porque hoje tem muito assunto aí, a rodada bacana do Brasileirão. Vamos ouvir ele, como diz o Mano, o novo Tite, Fábio Carille. Tivemos muitas dificuldades para jogar, mesmo ali na beira do campo tentando fazer com que a equipe ficasse mais ofensiva, a gente teve dificuldade, criou muito pouco. O segundo tempo, o Vitória veio mais para cima, a gente manteve a ideia mesmo de ficar com dois meias, um do lado que é o Jadson e outro por dentro o Rodriguinho. E a substituição do Marquinhos foi para deixar a equipe mais ofensiva mesmo. Essa era a ideia. E graças a Deus funcionou. Os jogadores que foram criticados muito ano passado e ainda esse ano, eu sempre deixei claro que eu vou, se eles quiserem, e com o nosso trabalho a gente vamos recuperá-los todos. Marquinhos jogou muito bem em Porto Alegre contra o Inter, empatando 1-1. 4 chances de gols claras que nós tivemos foi com a participação dele. Entrou muito bem no jogo de casa, criamos chances para matar o Inter em casa, né? É um jogador de muita qualidade e que a gente espera muito. Está trabalhando forte, está querendo e aos poucos vai buscando o seu espaço. Ô Savoia, tudo bem, ainda é cedo, né? Mas, por exemplo, semana passada... 1h30. É verdade. Semana passada eu entrevistei lá no Aqui com o Benjo Jadson e ele fala que o perfil do Carille e o dia a dia é muito parecido com o do Tite. Um dos motivos pelos quais ele está dando certo e porque ele foi mantido, né? Ele teve uma passagem, depois saiu para chegar 2 outros treinadores, mas é o jeito dele. O jogador gosta de quem é justo, né? E ele não abandona jogador. O Tite também não. Ele acabou dizendo na entrevista que se os jogadores que foram hostilizados no ano passado quiserem e começarem a treinar e se aplicarem, ele vai ajudar. E está ajudando o Marquinhos Gabriel, já 3º jogo, né? E ele está treinando, sinal que ele não treinava, né? Você viu o que ele disse. Se ele está treinando, se ele treinar, se ele quiser, como está treinando, ele vai ter a chance de recuperar o tempo perdido. Então, o jogador gosta disso. É muito fácil você queimar o jogador. Qualquer um, o mais fácil é você não está jogando, a torcida não gosta, crítica, é mais um para jogar mais uma pá de cal. Ele não. Ele está dando a chance para o jogador resgatar. Isso o jogador não esquece. E os outros jogadores também enxergam e passam a respeitar o treinador. Hoje em dia, se o treinador não tiver a simpatia do grupo, né, o respeito do grupo, o time não vai. O time não vai, está mais do que provado. Ele acompanha o treino dos jogadores reservas igualzinho, ele dá a mesma atenção, igual o Tite fazia. Estão treinando os reservas, os titulares não estão treinando. O Carille está lá acompanhando e vendo um por um. O que anima quem está no. O que faz que o Tite fazia a mesma coisa. Por isso é que ele falou que o Marquinhos Gabriel está treinando e merecendo a oportunidade de entrar no time. E ele espera que outros jogadores, né, possam fazer a mesma coisa. E pode usar o Marquinhos como exemplo. E o que ele disse é o seguinte, ele falou com os jogadores.
Se vocês quiserem, se vocês se aplicarem, se vocês estiverem afim, eu vou ajudar vocês. E o Marquinhos hoje é um exemplo. Porque se outros jogadores que foram, Giovanni Augusto, por exemplo, quiserem, pô, eles vão enxergar. Não, o homem deu a força pro Marquinhos Gabriel e eu vou fazer a mesma coisa também. Deixa eu só colocar, tem que trabalhar, em pauta um assunto que ele já foi discutido aqui, mas eu acho que vale a pena discutir. A fase do jogo. A fase do jogo. Quem é o centroavante da seleção brasileira? O Gabriel Jesus. Quem é o reserva dele? Diego Souza. Hoje. E tem o Firmino também. O Gabriel tá jogando. Perdão, Gabriel. O Jô tá jogando mais que os dois. Impressionante. O Jô já tá tem. Com a cabeça já boa. disputou Isso que a mais Copa do Mundo impressiona. passado. Então ele tem uma experiência de Copa do Mundo. Jogou a Copa das Confederações quando o Brasil ganhou da. Quem tá melhor, o Fred ou o Jô? O Jô. Eu sinceramente. Fez o 9º gol dele ontem, no ano. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu, sinceramente, se eu tivesse hoje a oportunidade de chegar pro Tite e sugerir alguma coisa, eu sugeriria exatamente a convocação do jogo. Porque ele tá. Teve uma hora no jogo que aconteceu alguma coisa errada, daquele. Um lance e tal, para ele bateu palma, pediu desculpa pro árbitro, tal, tá sossegado, tá bem resolvido, tá focado, fazendo gol. Olha, sinceramente. Ele deu uma entrevista interessante ontem. Deu pro Benja. Avaliando exatamente aquilo que acontece no campo, sem esconder. Então você percebe que ele está maduro. Que ele também acho. Ele está sabendo o que quer para ele. Independentemente disso, ele tem um negócio hoje que faz toda a diferença. O cara está feliz. É, verdade. O cara está bem feliz. com ele. Tá bem com ele. Tá perto da família. Vamos ao WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando mensagem pra gente, mano. Dá um sorriso, mano. Você tá muito amargo. Vamos lá. WhatsApp. Boa tarde, Beija. Boa tarde a todos.